Paz de Jesus, amém? Eu queria abrir a palavra, queria convidar você a abrir no livro de João. Nós vamos ler João, do capítulo 11 de João. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Ele é um texto, assim, bastante grande, mas a gente vai dar uma encurtada. Mas vocês conhecem bem essa história aqui que Jesus estava envolvido. Mas antes eu queria convidar você, mesmo sentado, do jeitinho que você está aí, você que já abriu, bota o dedinho aí, marca João 11. Eu queria orar antes que a gente pudesse ler esse texto e a gente pudesse falar sobre essa palavra aqui. Mesmo no lugarzinho que você está aí, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Eu queria pedir ao pessoal que está chegando, que está lá fora, para procurar os seus lugares, sentar. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós cremos que a palavra de Deus pode falar aos nossos corações. Ela é capaz de nortear a nossa vida, a nossa fé, o nosso caminhar. E eu creio que quem veio aqui hoje, é porque deseja alguma coisa de Deus, deseja ouvir alguma coisa da parte de Deus, deseja a sua vida, o seu coração ser fortalecido em Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, as Escrituras, a palavra, ó Deus. Sabemos que, ó Deus, há um poder que emana do Espírito Santo, Senhor, que traz, ó Deus, a inspiração, ó Deus, um poder capaz, Senhor, de falar, ó Deus, o mais íntimo dos corações, Senhor, ó Deus, que nós não sabemos fazer, mas o Espírito Santo sabe. Ó Deus, e nós queremos rogar a Ti, Senhor, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa, Senhor, ó Deus, ser nessa noite como uma espada, ó Deus, que sai, Senhor Deus, fazendo, ó Deus, a cirurgia, ó Deus, que necessita ser feita em cada coração. Para isso, ó Deus, nós repreendemos a toda distração, ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, os afazeres, ó Deus, que muitas vezes nos leva à distração, ó Pai, e que no nome de Jesus, cada vida aqui, ó Deus, cada pessoa aqui possa ser, ó Deus, visitada por Ti, Senhor, inspirado por Ti nessa noite. Senhor, ajuda, Senhor Deus, ao Teu povo que entrou aqui nessa noite, ó Deus, quem sabe sem esperança, ó Deus, quem sabe, ó Deus, de uma forma, Senhor Deus, carregando em seu coração angústia, tristeza, ó Deus, que saia dessa noite, desse lugar, ó Deus, de uma forma diferente, Pai. Nós rogamos, ó Deus, a Ti, pela Tua inspiração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, João 11, a partir do versículo 38, que diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma grande gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu vou ficar até aqui. É um texto que a gente conhece, é o texto que narra a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e não esse texto, mas outros textos falam de um relacionamento de Jesus com esses 3 irmãos, né? E num determinado momento, a história bíblica, que depois você pode, se quiser, ler em casa, diz que Lázaro,
né, esse camarada, esse cabeça dessa família, o texto diz que esse camarada, ele morre. E diz que Jesus não estava ali naquela aldeia, naquele momento, né? E Jesus, sabendo, Jesus vai até aquele local, e quando chega, já havia aproximadamente 4 dias daquela morte. Eu costumo sempre dizer que pregar dos evangelhos é muito fácil. Pregar nos contextos onde Jesus está é muito fácil, porque Jesus, ele é sempre muito completo, né? Onde Jesus está, a manifestação dele, a graça dele, ela é sempre muito tremenda demais, ela é sempre muito completa. E isso nos inspira, né? Eu creio que seja um texto assim muito inspirador para que a gente possa pregar e para que você possa guardar no teu coração nessa noite. Nessa narrativa bíblica aqui, eu destaquei pelo menos três tópicos que eu queria poder compartilhar com vocês. Esse texto, inclusive, tem sido um texto da minha reflexão pessoal, tem sido um texto onde nós estivemos recentemente lá na Bahia e eu tive a oportunidade de poder compartilhar também com aqueles irmãos que lá estavam, né? Irmãos missionários, irmãos daquela comunidade indígena também, alguns pataxós, irmãos amados que lá estavam, e eu queria nessa noite poder compartilhar com vocês. A primeira aspecto que eu queria compartilhar dessa palavra fala sobre tribulação e milagre. Eu creio que nós vivemos dias de tribulação. Nós conversamos com pessoas, conhecemos famílias que têm estado atribuladas com as histórias familiares, né? Sabemos da história assim da nossa própria cidade, né? Onde os recursos, né, não têm sido passados, existem pessoas que não estão recebendo. Eu vi essa semana de uma pessoa que diz que a mãe dela estava tão atribulada porque não estava recebendo que ela teve um AVC e veio a falecer. E nós vivemos histórias não somente na cidade, mas fora, no país inteiro, né? Situações de caos, situações de tribulação, situação que às vezes você olha e você fala, meu Deus, né, qual será a solução dessa situação? Né? A tribulação parece que é algo que assim está sempre presente na nossa vida. Mas eu não queria falar somente em tribulação, porque o texto aqui fala de uma tribulação assim extrema, né? A Bíblia fala de morte, e eu creio que assim uma das coisas que mais nos abalam é a morte. Eu hoje estive no sepultamento do sobrinho do Toninho, né? E eu sei que é um sepultamento de pessoas que são irmãos em Cristo, sei que o rapaz era um pastor e foi, né, ter com Jesus, mas é sempre um momento de tribulação, é sempre um momento de dor, é sempre um momento de angústia, e na narrativa aqui fala, né, de morte. Existe uma frase que diz que só não tem jeito para a morte, né? Tem jeito para tudo, mas para a morte não tem jeito, né? É muito interessante esse texto, porque ele tira totalmente, né, a verdade, vamos dizer assim, né, desse adágio popular. Porque nesse texto aqui houve jeito para a morte, né? E, na verdade, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, somos discípulos de Jesus e somos salvos, né? Por mais que a gente vá num velório e aquele morto não ressuscite, mas no último dia ele vai ressuscitar. Quantos crerem? Quantos crerem? Olha, eu vou dizer um negócio para você. De tudo que eu lia na Bíblia antigamente, eu lia, e eu sempre fiquei muito fascinado sobre a ressurreição de mortos. Sempre fiquei, quando Jesus, que era aquela presença, né, destruidora de velório, né, aquela presença tão preciosa que onde ele chegava, né, as pessoas, os mortos ressuscitavam, né? A Bíblia fala sobre o filho da viúva de Naim, né? Fala sobre Lázaro. Tem outros relatos onde os surdos ouviam, onde as pessoas
né? Os paralíticos andavam, mas o que mais me fascinava na Escritura era quando eu lia um texto e alguém ressuscitava dentre os mortos, né? Mas depois eu comecei a ler um pouquinho mais a Bíblia e eu comecei a entender que aquela ressurreição, ela era uma ressurreição temporária, né? Porque você, quando lê sobre Lázaro, que Lázaro ressuscitou, mas você não tem mais notícia de Lázaro. Você nunca mais ouviu falar de Lázaro, porque Lázaro morreu de novo, né? Assim como o filho da viúva de Naim, assim como Eutico, aquela pessoa, aquele rapaz que no tempo de Paulo também ressuscitou, né? Essas pessoas voltaram a morrer novamente. Mas existe uma ressurreição que nos aguarda, uma ressurreição, e hoje eu estava lá conversando com o pai desse rapaz que faleceu, ele falou assim, a Bíblia fala que, né, no mundo a gente vai ter aflição, né, mas eu estou dando um até breve para o meu filho, né, porque há de ressuscitar no último dia, né, e na verdade é assim, algo tão poderoso, né? Eu queria falar não somente de tribulação nessa noite, mas eu queria falar para você de um Deus que é poderoso. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o que para nós é um momento de angústia, é um momento de tristeza, de repente você vê que é o final de uma vida, de uma carreira, para Jesus é totalmente diferente. A ótica de Deus, a ótica de Jesus com relação à morte é totalmente diferente. Quantos creem que um dia vai ver pessoas que vão ressuscitar? Quantos creem? A Bíblia fala disso de uma forma muito, muito tremenda, né? Quem teve a oportunidade, eu creio que muitos aqui tiveram a oportunidade de estudar uma apostila que fala sobre ressurreição de mortos, uma apostila tremenda. A palavra de Deus está contida, né, de verdades com relação a esse grande milagre. Então, eu passei a crer que o grande milagre que eu possa ver, né, que eu possa viver, não é ver uma pessoa saindo de um caixão, mas ver naquele dia mortos ressuscitando. Amém? Pessoas que muitas vezes nós velamos, pessoas que muitas vezes morreram de enfermidade ou morreram na flor da idade. Um dia eu vou, com os meus olhos, eu vou poder contemplar essa pessoa totalmente transformada, totalmente modificada em Cristo Jesus para a vida eterna. Quantos creem nisso? Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. Então, se nós estamos falando aqui em morte e uma tribulação assim tão angustiante e tão extrema, é possível que em alguma forma diferente você esteja nessa noite vivendo uma tribulação. Eu não sei exatamente o que é, Deus conhece. Nós vivemos a tribulação da falta do recurso, nós vivemos a tribulação, conforme eu vi lá no meio da tribo Pataxó, de pessoas que não têm o básico para sobreviver, pessoas que não têm na sua casa um banheiro, pessoa que não tem na sua casa uma cama para dormir, pessoas que não têm na sua casa uma porta para fechar à noite, e a casa fica aberta, pessoas que não têm uma janela, só tem o buraco e não tem a janela para fechar, tudo isso aí é tribulação. E é possível que você esteja sentado aqui, me ouvindo, é possível que você tenha vindo para cá, né? Quem sabe atemorizado, quem sabe angustiado, quem sabe assim, né, muito para baixo, porque você está vivendo uma tribulação. Eu quero dizer para você, nessa noite, que o Jesus que nós servimos, ele é um especialista em poder. Amém? Ele é grande em poder, né? E na narrativa do texto aqui, que fala sobre toda essa história de tribulação, né? Jesus está ali, diante daquele quadro, um túmulo já fechado há 4 dias, né? Um corpo que provavelmente já estava em decomposição. De repente entra Jesus, né, naquela história. E o texto que nós lemos diz que Jesus dá uma ordem. Ele diz o seguinte: olha, retirai a pedra. E eu creio que nessa noite, o cerne dessa palavra,
O cerne dessa mensagem está exatamente nessa parte, né? Uma ordem que Jesus dá: retirai a pedra. Olha, vamos pensar aqui. Se Jesus é poderoso para fazer o morto levantar, por que Jesus não mandou que a pedra se removesse? Né? Por que não houve da parte de Jesus simplesmente uma palavra? Bastava uma palavra. E aquela pedra que deveria ser uma pedra grande, no mínimo do tamanho, né, para tapar o lugar onde colocou o corpo de uma pessoa, uma pedra que eu creio que uma pessoa só não conseguiria remover. Mas Jesus dá uma palavra, e essa palavra, inclusive, para uma mulher, chamada Marta, diz: removei a pedra. E eu queria poder, nessa noite, falar um pouco sobre essa interação nossa com Deus, essa interação nossa com o milagre. Eu creio que é possível que você esteja aqui sentado aqui hoje, nessa noite, e você possa estar listando milagres, né? Milagres, quem sabe, de um relacionamento que você deseja. Quem sabe um milagre do ponto de vista profissional. Eu desejo uma profissão, eu desejo conquistar, né, a minha independência financeira. Quem sabe um milagre, você esteja com problema de saúde, né? Você esteja numa situação difícil, né? A palavra de Deus está contida em todo o tempo que Jesus andou e curou. Jesus sempre falava o seguinte: vai que a sua fé te salvou, vai que a tua fé te curou. E às vezes a gente fica assim um pouco curioso, porque a gente vê que é Deus que está realizando aquilo, a gente vê que é uma ação poderosa de Deus que fazia com que o mudo falasse, com que o aleijado andasse, o morto ressuscitasse. Mas, no entanto, o Senhor, Ele diz que há um aspecto de fé, existe alguma parte que nos cabe fazer. E eu lembro de um texto que a gente conhece muito, o Salmo 23, e o texto diz que: ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum. A gente sempre enfatiza que não temerei mal algum, né? Mas existe uma outra verdade nessa frase do Salmo 23, porque até mesmo no lugar da sombra e da morte eu não posso ficar parado, eu preciso me locomover, eu preciso, ainda que eu ande, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mover. E era exatamente isso que Jesus estava desafiando naquele contexto: retirar a pedra. Olha, e eu queria destacar aqui pelo menos 3 coisas que são importantes para que você possa ser um agente facilitador do milagre de Deus. Deus não precisa de ajuda, mas o Senhor precisa que a gente creia. O Senhor precisa que a gente possa colocar a nossa fé nas dificuldades, nas tribulações, nas angústias da vida, que a gente possa ter uma relação positiva com as situações. Eu fiquei impactado quando eu conversei com o irmão de Toninho hoje, e ele falou isso comigo. Ele falou: a Bíblia diz que no mundo vai ter aflição. Gente, não é fácil. É contra a natureza. Os filhos normalmente enterram seus pais. Os pais que enterram seus filhos, eles sofrem uma angústia, uma dor, uma coisa terrível. Esse homem falou comigo, de uma forma muito simples. A Bíblia diz que a gente vai ter aflição, né? Mas o Senhor é soberano, né? Então, o que leva uma pessoa a ter essa reação? É fé, é crer em Deus. E, voltando ao que eu estava falando, eu gostaria de destacar aqui situações que fazem, que ajudam, que cooperam com que a gente possa retirar os bloqueios, retirar as pedras, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa realizar. O primeiro é vencer as objeções. Jesus estava ali diante daquela situação, com todo o poder e autoridade que todo mundo sabia que ele tinha, mas alguém objetou, alguém falou: olha, Senhor, pelo amor de Deus, faz isso não, já tem 4 dias, o corpo está... A primeira objeção que uma pessoa
precisa vencer é aquilo que ela está ouvindo. Porque eu creio que diante dos desafios, diante do milagre que você esteja esperando acontecer, vai ter alguém que vai dizer para você, olha, você não vai conseguir. Essa situação eu já conheço, fulano não conseguiu, ciclano já morreu, inclusive, com essa enfermidade. Isso aí não tem jeito. Vai ter sempre alguém que vai jogar, vai falar bobagem para você. Vai ter sempre alguém, né, que tem um ministério do desencorajamento. Alguém que vai dizer, olha, não, né, não faça, não creia. Com outras palavras, mas tem sempre alguém que deixa você sem convicção e sem esperança. Mas também existe aquela voz do íntimo, que eu acho que até é pior. Sabe, quando você conversa com alguém e você desafia alguém a avançar em alguma coisa, você desafia aquela pessoa a conquistar, mas ela está convencida por si mesma que ela não consegue. Totalmente sem esperança, totalmente sem acreditar, totalmente assim, incrédula na situação. Isso é terrível, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você está no meio de um desafio, louve a Deus, louve a Deus. Hoje eu não participei do louvor, não, fiquei quieto, não falei, não cantei, não levantei minha mão porque eu estou passando por uma tribulação. Aí, todo mundo faz isso, aí é mole. Um verdadeiro adorador é aquele que está passando pela circunstância, pela dor, pela dificuldade, mas está adorando a Deus. Adore a Deus. Tenha nos seus lábios palavras de louvor a Deus, palavras de adoração a Deus. Não use os seus lábios para murmurar, não use os seus lábios para dizer que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que a sua vida financeira, você não vai conseguir alargar as suas fronteiras, aumentar a sua renda. Não use os seus lábios para isso. Creia somente, creia somente. Amém? Então, você precisa vencer as objeções. O segundo aspecto que eu queria trazer aqui, você precisa ter esperança. Eu não sei exatamente porque essa palavra, esperança, nesses dias, ela tem estado tão presente no meu coração. Eu poderia falar aqui sobre tenha fé, mas eu queria falar um pouquinho sobre esperança. Samuel, na semana passada, falou sobre a nossa ida lá na Bahia, mais precisamente lá na aldeia. E ele falou que eu havia chorado muito lá, realmente eu chorei muito, né? Um homem grandão desse chorando é até um negócio, né, difícil de acontecer. Mas quando Deus toca os nossos corações, a gente chora. E uma das coisas que mais me fez chorar é porque eu vi num menino, de aproximadamente, devia ter uns 11, 12 anos, um olhar de desesperança. Você já viu alguém com um olhar de desesperança? Você já viu? É diferente. Uma pessoa, quando tem fé, é uma pessoa que ela tem dentro de si, por mais dificuldade que ela tem um gozo de viver, ela tem uma alegria em viver, porque a alegria não é o dinheiro no bolso, a alegria não é porque alguém fez alguma coisa, te presenteou. A Bíblia diz que a alegria é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e diz que a alegria é também um atributo que o Espírito Santo nos concede. Então, é possível alguém estar passando por uma dificuldade, é possível que alguém esteja passando por uma situação, mas essa pessoa tem um coração alegre, um coração grato, um coração contente, que contém da parte de Deus tudo aquilo que recebe. Mas um coração desesperançado é algo assim muito terrível. E nesses dias eu tenho pensado muito sobre a desesperança. Pessoas que vivem sem esperança. E isso me chama a atenção, porque parece que você vê assim no olhar. São pessoas que normalmente estão à margem das realizações. Pessoas que estão observando, mas elas observam de fora para dentro, elas não estão no meio do povo de Deus, não estão no meio do arraial de Deus, gozando de bênção, declarando vitória em Deus.
Você precisa, se você quer remover algo na sua vida, se você quer detonar, tirar aquele pino, né, que vai explodir a bênção de Deus na sua vida, você precisa ter esperança. E, por falar em esperança, tem um texto, não precisa a gente abrir aqui, em Romanos 5, versículo 3 e 4, que ele fala sobre a esperança, ele fala sobre uma progressão, né, da esperança. Ele diz que a tribulação, que nós começamos a falar, ela produz o quê? É difícil, né? Eu sei que é difícil, estou brincando. Ela fala comigo, perseverança. Diz que a perseverança, ela desenvolve experiência. Fala comigo, experiência. E a experiência desenvolve esperança. Fala comigo, esperança. Então, eu queria desafiar vocês vão falar essa sequência. Fala comigo, tribulação. Produz perseverança. Que produz experiência. Que produz esperança. Está lá em Romanos 5, 3 e 4, depois você pode ler em casa. Mas é possível que alguém, principalmente eu fico pensando aqui nos jovens, naqueles que são novos, que eles podem ler esse texto assim e falar assim, rapaz, mas eu sou tão novo. Eu, por enquanto, só estou na tribulação, conheci a tribulação. Ainda não cheguei na perseverança, não estou nesse estágio ainda, nem na experiência, com quem me dirá na esperança. É possível que alguém, no início da caminhada, né, um jovem, ele bateu com a tribulação, descobriu a tribulação, e às vezes está espantado, está assim, sem ação. E eu queria falar uma coisa para você. Olha, se você precisa de esperança, fique perto daquelas pessoas que têm experiência. E eu queria falar especialmente nessa noite para os jovens, para os adolescentes, porque a Bíblia diz que o jovem ele é forte. Amém? Amém, jovens? Estou ouvindo um amém muito fraco, não parece de forte. Amém, jovens? Amém. Jovem é forte. A Bíblia fala, jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno. Então, eu não consigo entender um jovem que diz que não consegue vencer o maligno, porque a Bíblia diz que ele é forte, que ele vence. Né? A tribulação, o pecado foi maior do que eu. Não é o que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que o jovem, ele é forte, tem vencido o maligno. Mas, às vezes, o jovem precisa de esperança. Se você quer esperança, se você deseja conhecer um pouco mais da esperança, se aproxima de quem tem experiência. É possível que na área da sua tribulação, de enfermidade, é possível que alguém já tenha passado por aquilo. Tente ouvir essa pessoa. Tente, né, pegar uma carona na experiência e na esperança, e na perseverança e na tribulação de alguém. Né? Compartilhe. Olha, um outro aspecto que eu acho muito importante, que até dá um complemento sobre o que nós estamos falando aqui. Se você tem uma pedra para remover, se você tem uma dificuldade para remover, conforme na narração bíblica aqui tinha, Jesus diz o seguinte, tirai a pedra, falou para uma mulher chamada Marta. Você acha que essa mulher tinha capacidade física de simplesmente ir lá e arrancar aquela pedra? Não tinha. Ela precisou de ajuda. E eu queria falar isso aqui nessa noite. Se você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma dificuldade, por uma angústia na sua vida, você precisa de ajuda. Mas você não precisa de ajuda de qualquer pessoa, não. Você precisa de ajuda de quem de fato pode te ajudar. Porque imagina aquela mulher que já tinha, aquele túmulo já tinha uma pedra e que já tinha 4 dias, e ela mesma já havia falado disso. Ela simplesmente pedia alguém para tirar. Vamos me ajudar. O cara falar, não, estou fora. O que está aí dentro aí já está em decomposição 4 dias. Precisa de pessoas, de cooperadores, de pessoas que possam, de fato, crer da mesma forma que ela crê. Se você está vivendo uma situação que pode ser difícil, conforme, né, a morte também é difícil, você não vai poder contar com a ajuda de qualquer pessoa. Você vai contar com a ajuda de pessoas que crê como você,
que ao abrir, a tirar aquela pedra, um milagre vai acontecer. Pessoas que vão poder orar pela sua vida, pessoas que vão poder mentorear o seu problema, a sua situação, pessoas que vão poder dar início, meio e fim àquela situação. Mas eu queria dizer isso para você nessa noite. Você está passando por uma dificuldade, você necessita de uma ação de Deus, de um milagre de Deus, você vai precisar de alguém. Quem sabe de um, ou quem sabe de dois. Você vai precisar reunir, vai precisar ouvir gente. Você vai precisar fazer força-tarefa. Amados, a igreja é muito rica. Eu sempre falo isso para os irmãos. E quando eu falo de riqueza, eu não falo de dinheiro. Eu falo de riqueza, de valores, de conselho. Quando você tem uma situação, quem sabe, com relação a uma enfermidade, quando você tem uma situação com relação a qualquer situação, é possível você encontrar no meio da igreja, não estou falando somente desse povo que está aqui, da igreja de Cristo, que nós temos comunhão, você vai encontrar pessoas que de fato possam cooperar com a sua vida, pessoas de fato possam ser cooperadores e vão dizer para você, eu vou te ajudar, eu vou entrar nessa empreitada e vou ajudar a você remover essa pedra. Quantos aqui creem nisso? Você precisa de ajuda. Agora, não há pedido de ajuda sem quebrantamento e sem humildade. Pedido de ajuda é para quem tem de fato humildade, para quem reconhece que precisa do irmão, precisa do outro. Você pede ajuda, mas você abre, você tem que falar, você tem que abrir a sua causa, o seu problema. Irmão, me ajuda, porque é isso, é aquilo, é dessa forma, é dessa forma. Compartilhar. A igreja de Cristo é rica em conselho. A igreja de Cristo é rica em pessoas que creem, né? Em pessoas que às vezes ninguém mais crê, mas vai ter sempre alguém que vai dizer, não, eu estou na mesma sequência com você, estou na mesma frequência de fé contigo. Quantos aqui encontram pessoas assim? Eu tenho encontrado na minha vida e queria, nessa noite, poder compartilhar isso com você. Então, você precisa de vencer as objeções, você precisa de esperança e você precisa de ajuda. O terceiro aspecto que eu queria falar aqui é sobre o que Jesus fala. Diz o seguinte, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tem muita gente querendo ver a glória de Deus. Tem muita gente querendo ver o milagre acontecendo. Tem muita gente querendo ver morto ressuscitar, pessoas que estão doentes levantar, paralíticos andar, né? Tem muita gente querendo ver problemas familiares sendo resolvidos. Mas existe uma condição, diz se é uma condição, você precisa crer. Você precisa crer que Deus é poderoso e você precisa ser um agente desse milagre, você precisa interagir com esse milagre. Eu queria convidar que você ficasse de pé, e eu queria orar nessa noite sobre a tua vida, sobre essa palavra, no nome de Jesus. Quantos querem ver a glória de Deus? Poucos. Quantos querem ver a glória de Deus? Na sua vida, na vida do seu familiar, na enfermidade, na questão, quem sabe, psicóloga, psiquiátrica. Quantos querem ver a ação milagrosa de Deus? O milagre que acaba com o problema. O milagre que é a solução. A ação sobrenatural de Deus. Que traz cura. Que tem autoridade. E que ordena as coisas. Se você crê. Se você crê. Se você mesmo que passando dificuldade, na enfermidade, você caminha. Olha, tem gente que está no vale da sombra e da morte, de fato, de fato. Mas são pessoas que se você visitar, ao invés de você consolar, você vai sair consolado. Porque mesmo no vale da sombra e da morte, não baixa as armas espirituais.
Segue crendo. Segue declarando o poder de Deus. Eu queria nessa noite orar pela sua vida.